Olá pessoal, estamos começando hoje mais um programa Viva Mais Saúde. Eu sou Raul Milaré, apresentador. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, o Dr. Luiz Gustavo Pompeu, dentista aqui de Porto Feliz. Acho que não precisa nem de apresentação, mas por favor, Luiz, se apresente para o pessoal de casa. Raul, eu agradeço o convite, fico muito feliz de você estar tocando o programa com maestria, tá? Cresceu muito o programa desde que você... Nem tanto, mas vamos lá, entrou, vamos lá. muito legal. Agradeço ao Beto, ao Márcio, pessoal da TV Porto Feliz pelo convite e hoje vamos falar da minha área, da odontologia. Quiro e Companhia, clínica especializada em tratamento da coluna vertebral. A Quiro e Companhia conta hoje com 2 unidades, uma em Porto Feliz e outra em Sorocaba. O tratamento com a quiropraxia inicia-se por uma avaliação individualizada. A quiropraxia é um tratamento natural, sem o uso de medicamentos ou cirurgia, que trata principalmente de problemas na coluna, como hérnia de disco, bicos de papagaio, escoliose, entre outros. Conheça a quiropraxia. Agende agora mesmo sua consulta. Presente, onde você se formou, Luiz? Como que foi a sua carreira aí? Legal. Como que foi? Bom, eu me formei em odontologia. A minha formação em odontologia, na verdade, começa muito antes da minha faculdade. Né? Esse ano, agora, eu estou fazendo 20 anos de formado pela Universidade de Taubaté, onde eu me graduei e pós-graduei, né? Só que tem que meus pais, minha mãe e meu pai eram dentistas. Então, desde muito cedo, você cresceu na mesa do almoço, eu estava ouvindo falar sobre o paciente tal, sobre tal situação. Então, a gente foi crescendo. A minha mãe, a Nídia, um grande beijo, mãe. Legal estar na televisão e poder mandar beijo pra mãe. Agora né? você pode, né? Agora eu posso, né? Como apresentador eu não podia. E não tá né? a Xuxa do seu lado, né? Tá Você certo. Boa. É isso aí. Então, com muita felicidade, faz 20 anos que eu estou clinicando como dentista, clínico geral e dentro da especialidade de ortodontia aqui em Porto Feliz. Aqui em Porto você já está então há 20 anos já, né? Você já vem clinicando. O que você acaba conhecendo ou pegando mais na sua prática clínica aí que você acaba assim, esse é o problema da odontologia hoje em dia? Olha, na verdade é muito interessante que desde que nesses 20 anos de odontologia eu nunca deixei de me apaixonar por ela, sempre uma coisa diferente. E a gente trabalhar em cidade do interior é uma prática um pouco diferente, pelo menos a prática que eu faço no consultório, eu faço praticamente todas as áreas da odontologia. Né? Como eu falei, a parte de ortodontia, a parte de reabilitação. O que é reabilitação? Quando a pessoa perdeu alguns dentes. Quando eu comecei a trabalhar, os implantes dentários estavam engatinhando. Nem existiam. Existiam, mas estavam engatinhando. Então, nesses 20 anos, eu venho acompanhando a evolução, por exemplo, dessa especialidade. Então, há 14 anos... 15 anos, eu estou começando a ficar velho, Raul. Há 15 anos que eu faço implantodontia no consultório. Primeiramente tinha um colega que vinha fazer as cirurgias e eu fazia a parte da prótese, da colocação dos dentes depois. E há alguns anos eu já tenho feito as duas vertentes, né? Tanto a cirurgia quanto fazendo tudo a prótese. E a evolução da técnica é impressionante. Coisa que antigamente demorava um mês, hoje você consegue fazer quase que em menos de uma semana. Hoje, para você ter uma ideia, qual que era o protocolo? A pessoa que perdeu o incisivo central, é o centroavante, é o dente da frente. Se você por algum motivo, você teve uma cárie, você teve uma infecção, você teve qualquer coisa e perdeu esse incisivo central. Há anos atrás, você teria que colocar uma prótese que você tirava e colocava. Certo? Muito bem, funciona bem, você não vai ficar sem um sorriso, mas tinha certas limitações. Ou então você teria que desgastar os 2 dentes do lado, pegar uma broca, gastar o dente inteiro e colocar 3 dentes encaixados. Dá para você imaginar? Para encaixar um central. Então você pegava, você tinha problema em um dente. Você criava 3, né? 3. 15 anos, por mais que fosse bem feito aquele trabalho, 15 anos depois, 20 anos depois, existia a chance de perder os 3 dentes.
Então, aí começa a evolução, vamos conversando na evolução. Você piora mais né? 2, né? Vamos dizer assim. Aí começou a história da implantodontia. O que é implantodontia? O pessoal descobriu que titânio você pode fixar no osso e o organismo não encara aquilo como um corpo estranho. Acaba não rejeitando, né? Tanto é que o professor que inventou isso, Brånemark, ele era um médico e ele fazia próteses de nariz, que legal. De orelha, a pessoa que tinha perdido por hanseníase, ausência congênita, então ele fazia as próteses presas, né? No mesmo sistema que se fazia os pinos nos ossos da ortopedia. Certo. Né? Esse professor Brånemark, ele falou assim, epa, a gente pode usar isso nos dentes, em vez da pessoa ficar usando prótese presa no próprio dente, que tem que desgastar e tal, e ele inventou isso. Para você ter uma ideia de como a odontologia brasileira é respeitada, esse professor Brånemark, que faleceu há uns 3 anos atrás, ele vinha para Bauru. Que era da onde esse professor? Da Suécia. Ele era um sueco. Ele passava 6 meses por ano aqui em Bauru. Tomava caipirinha. Diz que adorava tomar caipirinha e tal. E o filho dele continua o trabalho dele também sempre em Bauru, fazendo pesquisas de ponta na parte da implantodontia. Mas voltando para o assunto, daí o cara perdeu o centroavante, o cara perdeu o incisivo central. Puxa, o que eu vou fazer? Mas eu não quero usar prótese removível e eu quero fazer um implante. Em 1995, ele ia colocar um parafuso de implante, uma cirurgia relativamente simples, colocava um parafusinho de implante, esperava de 6 a 8 meses... Com o parafuso. Com o parafuso lá dentro, mas sem colocar o dente, usando uma prótese removível. E depois de 6 a 8 meses, talvez 1 ano, ele ia colocar um dente. Hoje em dia, Raul... Então demorava 1 ano praticamente para ele conseguir pôr. Eu brincava que 9 meses dava para falar uma gravidez, né? Hoje em dia, no incisivo central, desde que tenha as indicações corretas, você faz isso em 2 horas. Putz! 2 horas. Bem mais rápido. Então você tem uma evolução muito grande. E eu tenho uma alegria muito grande de estar acompanhando... Participando disso daí, dessa evolução, né? clinicando em cima dessa evolução. Uma vez eu li um psicoterapeuta falando que na vida a gente tem que se apaixonar. E não só no sentido amoroso, vai ficar trocando de esposa, de marido, não. Você tem que se apaixonar por... E eu consigo me apaixonar dentro da odontologia, me apaixonar diariamente por assuntos diferentes. Isso que me faz fazer com tanta alegria o negócio. Eu acho que isso aquela história, vamos fazer o que a gente ama, que a gente nunca vai trabalhar na vida, né? Você faz isso? Sempre fazer o que gosta, porque daí você vai sempre correr atrás para você estar fazendo o que a gente sempre as profissões da área de saúde, elas nos permitem isso porque tem uma questão de estudo, uma questão de acompanhamento científico, que dá uma alegria bastante grande, né, pra gente lógico fazer. Que você vai inovando e sempre que aprimorando sempre essas técnicas aí. Então, já voltamos, Luiz, muito obrigado mais uma vez por você estar participando da gente. No próximo bloco a gente vem com muito mais informações aí sobre a área de implantes e na área de odonto. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Aqui a escola é muito boa também, o ambiente é bem legal. Faz 9 anos que eu tô aqui e eu gostei muito da escola, né? Fiz bastante amigos, aqui tem um clima bastante amigável. Aqui é muito mais que casa, é apego. As pessoas que eu fiz aqui, tudo que eu conquistei aqui, todas as risadas, todos os choros, com certeza vão ficar gravados para sempre na minha memória. Paulinho Móveis Marcenaria, 25 anos de experiência na fabricação de móveis de alto padrão. Trabalhamos com planejados e móveis sob medida, acabamento em MDF, madeira e laminados, além de uma ampla variedade de cores. Profissionais capacitados. Acesse nossa rede social, nosso site ou venha nos fazer uma visita em nosso showroom e planeje a sua casa dos sonhos. Rua João Tomás de Almeida, 691, Vila América. Paulinho Móveis Marcenaria.
voltamos aqui no programa Viva Mais Saúde. Hoje o nosso convidado especial, o Dr. Luiz Gustavo Pompeu, dentista aqui da cidade de Porto Feliz. Estávamos conversando em off aqui na questão da ortodontia, Luiz. O que você pode falar para a gente a respeito da ortodontia, que é algo muito importante e muito complicado, muitas vezes, que de passagem aí a gente pode dizer que está ficando muito popular e que às vezes não está surtindo o efeito desejado aí, né? Bom, sobre a questão da ortodontia, o que é a ortodontia? O tratamento da posição dos dentes. Tá? Então são os aparelhos ortodônticos, que é muito mais do que simplesmente alinhar os dentes. Certo. O que eu estava passando e eu acho bem interessante, quando a gente monta um aparelho ortodôntico, não é realmente montar um aparelho ortodôntico, colocar as peças nos dentes e passar não é só fio encaixar, assim, de níquel titânio. O níquel titânio ele tem uma história interessante. Ele foi desenvolvido pela NASA lá na década de 60, quando eles precisavam fazer uma antena no módulo lunar, lá nos foguetes, que aguentasse e depois voltasse para a mesma posição. Então, porque imagina só, um foguete sair da Terra, da órbita, tinha uma antena no foguete. Vai imaginando. Daí, com toda aquela resistência do ar, aquela força, a antena dobraria e depois não voltaria para o lugar. E com calor também. Com calor, com tudo isso, exatamente. Então, foi desenvolvida uma liga metálica de níquel-titânio, que tem memória. Entendi. Então, você pode pegar um arame de cerca, por exemplo, tá? Você pega, dá um nó, ele fica com o nó naquela posição. Certo? Ou se você tentar desfazer aquele nó, aquele arame vai ficar sempre dobrado. O arco pré-formado de níquel-titânio, que é uma tecnologia lá do módulo lunar, que coisa louca, né? Ele tem a formato que eu quero que fique no arco no final. E eu posso fazer a força que eu quiser lá e ele volta para aquela... Vai manter aquilo, né? Aquele local. Então eu coloquei isso dentro da boca do paciente, os dentes vão ser jogados para a posição que seria a posição correta. Meio que você está direcionando, lógico, que para a correção. Porém, todavia, contudo, entretanto, existe uma questão que é o seguinte, você põe o arco na posição, mas tem outros fatores. Você tem o lábio, você tem a posição do arco superior junto com o inferior, a forma que você morde. Então, você vai alinhar a arcada, mas às custas do quê? Muitas vezes de jogar essa dentição para fora. A pessoa vai ficar com aquela boca muito cheia, com aqueles dentes aparecendo demais. Aí a pessoa tira o aparelho, os arcos estão alinhados, mas estão aqueles dentes aparecendo enormes. O lábio vai ficar fazendo uma força para dentro. Você consegue me acompanhar? A língua fazendo uma força para fora. Se isso tudo não estiver em equilíbrio, vai voltar. Vai voltar todo o problema de novo, né? Então muita gente põe o aparelho, voltou. Não são todas as vezes, mas será que esse caso foi bem planejado? Hoje em dia a gente tem aparelhos autoligados, que você não precisa colocar mais a borrachinha, acelera muito o tratamento. Você tem mini placas, são placas que você coloca na base óssea, você consegue corrigir problemas. Ninguém mais precisa usar aqueles aparelhos como era o cabresto, né? Que puxava por fora, aquela coisa horrível. Nada mais daquilo você precisa usar. Você tem mini implantes, são pequenos parafusos que você puxa os dentes para onde você quer. E algumas vezes você precisa fazer extração de algum dente da série para ter espaço. E é importantíssimo que se faça aquilo que o paciente precisa. Entendi. Mas eu quero fazer o tratamento, mas eu não quero fazer o tratamento com extração. Se seus dentes são maiores do que o espaço que você tem na arcada, não vai ficar legal certo, no final. Não. Então, ou fica, mas depois volta. Depois vai voltar. Porque não tem espaço. Né? Sem contar problemas de mordida. Depois a pessoa tem dor nas articulações, vai ter daí a área sua, musculares, vai ter dor na cervical. E dá bastante problema. E o inverso também acaba acontecendo, então, mas... Então, assim, a ortodontia, ela parece ser uma coisa simples. Eu vou dizer uma coisa para você. Estudo bastante. Para mim, é uma das áreas mais complicadas. Não, imagino, porque é algo que eu penso que é algo muito funcional, né? Você tem que analisar o todo, né? Não é só a boca, né? Face, como a gente estava falando dos ossos da face, mandíbula, a mordida. Os ossos da face têm uma questão do crescimento. A criança, quando a gente começa um tratamento ortodôntico, vamos dizer aos 10 anos, a gente tem controle sobre alguma coisa do crescimento desse terço inferior da face. Certo. Então a gente consegue fazer não só
uma melhora na posição dos dentes, a gente consegue fazer uma melhora ortopédica. Entendi. E ainda sobre a ortodontia, para a gente terminar rapidamente esse assunto, o que eu queria passar um recado importante. Muitas vezes a pessoa para o tratamento. Certo. E não vai mais ao dentista e fica com aquela borracha. Eu já cheguei a ver pessoa com 1 ano, 2 anos, o tratamento parado. Mas ele para de ir e fica com o aparelho. Só que o aparelho continua fazendo força, descontrolado. Entendi. Você o problema entendeu? Onde vai. Então eu já cheguei a ver no consultório paciente que começou a fazer o tratamento, sumiu, 2 anos foi voltar e perdeu o dente. Porque a raiz foi diminuindo de tamanho porque estava fazendo força. A força que era para ser feita em 1 mês, ficou 1 ano. Aí você liga a pessoa, não vem, não vou, isso e aquilo, tal, tudo bem. Então assim, o meu conselho é para quem está com aparelho ortodôntico e não está fazendo a manutenção, tire o aparelho. Entendi. É melhor tirar o aparelho. É melhor deixar do jeito que está do que você ficar com o aparelho errado, vamos dizer assim. Exatamente. E outra questão muito importante para quem usa aparelho ortodôntico é fazer a higiene, limpar muito bem. Porque o aparelho não mancha os dentes, o aparelho não dá cárie, mas a sujeira que fica a placa bacteriana, que hoje se chama biofilme bucal, que fica parado em volta, ela forma ácidos que estragam os dentes. Nossa, muito obrigado. Então, acho que são informações aí sempre de importância para todo mundo aí. Então, essa enciclopédia da odontologia hoje aqui. Então, no próximo bloco nós já voltamos. E se tiver alguma dúvida, a gente puxa aqui no... Não, esse Dr. Google aí é um perigo também, né? No próximo bloco nós já voltamos então com mais um programa Viva Mais Saúde, TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Sueli Bolos Doceria. Inaugurou no dia 11 de setembro o pedaço mais doce da cidade. A mesma qualidade e agora ainda mais delicioso. Num espaço aconchegante e familiar. Fabricação e loja, tudo num só lugar. Especialmente feito para você, que gosta do mais doce da vida. E fica aqui na rua Sarquis Habib, número 70, no centro da cidade. No final da Avenida Capitão Floriano de Toledo. Sueli Bolos Doceria. Super Bem Supermercados, variedade em hortifruti e sempre com ótimos preços. 2 lojas para melhor atendê-lo. Loja 1, Rua Daniel de Camargo Taborda, na Água Branca, com amplo estacionamento para seus clientes. Loja 2, Avenida Joaquim Floriano de Toledo, bem pertinho do centro da cidade. Super Bem Supermercados. Aqui você encontra sempre o melhor. No último bloco agora do programa Viva Mais Saúde, o nosso convidado especial, o Dr. Luiz Gustavo Pompeu, dentista. Vamos falar agora um pouquinho sobre algo que está um pouco na moda, aí a questão da estética bucal, né? Por favor, Luiz, explique para o pessoal o que passa a ser essa questão da estética bucal hoje em dia. Hoje, com a valorização da imagem, né? Antes você imaginava uma televisão, um artista, aquele sorriso perfeito, era por os artistas. Tanto é que o termo odontologia cosmética ele surgiu em Hollywood. Em Hollywood, os primeiros dentistas que trabalhavam... Não à toa, né? Por causa dos artistas. Imagina, lógico, né? Então vamos imaginar, você está na tela do cinema, com um close, né? Com uma câmera de perto aparecendo, o sorriso tem que estar perfeito. Isso foi passado para os artistas de novela, de televisão, jornalistas. A televisão em casa, cada dia mais nítida mais também, né? Nítida, acho que isso também maior, acaba forçando, né? Então começou-se a fazer aquele negócio da uniformização dos dentes e com as tecnologias das resinas e principalmente das porcelanas, fazer capas nos dentes. E hoje em dia, a gente estava falando em artista, de cinema, de novela. Mas... Nós somos artistas da nossa própria vida, com os selfies, com as redes sociais, e todo mundo querendo uma imagem bem legal. E o sorriso, logicamente, ele influencia, né? E pesa nisso. As facetas dentárias, que algumas vezes são chamadas de lentes de contato, são pequenas placas que encobrem o dente com uma espessura mínima, 0,3 milímetros, 0,5 milímetros. Pega a régua,
Veja, 1 milímetro, 0,3 milímetros, é muito bem fininho. E elas conseguem dar uma uniformidade. Muitas vezes a pessoa tem um sorriso, o que acontece? Tem um desalinhamento dos dentes. Entendi. E não está afim de fazer um tratamento ortodôntico. Que demora. Que vai às demorar, vezes... que vai ter que usar. Um adulto, poxa, como é que eu vou usar um aparelho, mesmo que seja transparente? Existe a possibilidade de fazer o aparelho por dentro? Existe, o aparelho lingual. Mas tem uma questão que muitas vezes a pessoa não quer esse desconforto, que é algo mais rápido. Né? Ou outras vezes a pessoa tem dentes de cores diferentes, já tentou fazer clareamento, E não, um dente não bate de cor o tom diferente ou formato de outro. Então existe essa possibilidade. Lógico que também acho que a questão da estética tem um limite. Às vezes não, ó, você não pode fazer a estética, vamos ter que fazer exatamente. a ortodontia, não Aí tem que jeito. É a né? questão. Muitas vezes você tem que envolver a pessoa que tem um sorriso gengival, que é da risada aparece metade da gengiva. Muitas vezes tem que fazer uma cirurgia para trazer esse lábio para baixo. Algumas vezes tem que fazer uma cirurgia para jogar toda a arcada, uma cirurgia óssea para cima. E também não adianta nada a pessoa ter um sorriso alinhado e a mordida ser totalmente desencaixada. Então tem um limite. Mas voltando para a questão das facetas, a gente faz um pequeno preparo, um leve desgaste nos dentes. Algumas vezes esse desgaste não é necessário, mas na grande maioria das vezes pequeno desgaste é feito. Só que essas capas de porcelana, elas têm duas questões muito interessantes. A primeira, estabilidade da cor. Ela não escurece com o passar do tempo. Mesmo, sei lá, a pessoa tendo a alimentação que ela sempre teve, que foi o que causou, logicamente é bom vai ter que tomar cuidado com a higiene. Não, sim. Absolutamente fio dental e higiene. O café, né? Mas que é o isso, vilão uma restauração aí, em resina, por exemplo, eu tenho uma restauração, tive uma cárie aquela no cantinho do dente e a cada 2 anos você tem que polir ou trocar porque toma muito café. Isso na porcelana não vai acontecer. Né? E a outra questão é a resistência. Ela, quando é colada sobre os dentes, dá uma resistência muito grande aos dentes. Eu tive um caso de um paciente que sofreu um acidente grave, coma, tudo. Eu imaginei que quando ele voltasse, ele não ia ter nada. Ele tinha outros dentes quebrados, os dentes das facetas estavam inteiros. Praticamente sobrou só os dentes, né? Por quê? Porque aquilo dá uma resistência muito grande. É um trabalho... Muita gente estuda isso muito a sério, de engenharia, firmas do mundo inteiro fazendo isso. Acaba sendo um trabalho caro, mas é um trabalho que levanta o sorriso e a autoestima e dura muito tempo. Então, tem que ser feito com cuidado, para você não ficar pode igual exagerar, o futebol que a gente falou, o Roberto Firmino, entra na internet e veja o sorriso que ilumina o mundo. É azul, branco da cor da minha camiseta, da minha camisa aqui. Os dentes não são brancos. Os dentes têm cores, tem matizes que a gente chama, de um amarelado até um transparente. E isso, o técnico de laboratório que faz as porcelanas o dentista, eles têm que estar fazendo um jogo muito próximo para conseguir deixar algo bonito, claro, mas natural. Mais próximo do natural, né? Porque não adianta ficar bonito na tela, no selfie. Na hora que você está aqui, você fala, opa, tem coisa estranha. Tá errado alguma coisa aí. Tem um equilíbrio sobre isso e o bom profissional, e isso é legal. Aqui em Porto Feliz nós temos colegas de altíssimo nível. Ninguém precisa sair de Porto Feliz para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar em Porto Feliz e uma das alegrias são os colegas que eles têm alto nível, colegas éticos, então eu tenho bastante alegria de trabalhar aqui em Porto Feliz. E acho que, bom, entrevistando cardiologistas, oftalmo, dentistas, a gente vê, Luiz, que quase tudo se faz aqui em Porto. Lógico que a gente precisa de algumas coisas mais sérias para regiões aí maiores, mas hoje em dia Porto Feliz tem quase todas as especialidades aqui e excelentes profissionais, né? Mas eu não gosto do fulano, tem o ciclano, tem o beltrano, sempre ou o fulano tá muito cheio, daí se procura outro, né? Ou espera um jeito, ou espera um pouquinho, também, lógico, porque não, né? É isso aí. Mas então, Luiz, muito obrigado pela sua presença, eu espero que você tenha gostado de vir aqui, provavelmente a gente vai ter muitos outros aí, porque na final de contas sempre surgem dúvidas e sempre tem outras informações e como sempre, a Odonto está evoluindo muito e, vamos dizer assim, essa atualização, sempre você muito próximo ali, então vai ter sempre informação nova para você estar trazendo para a gente aqui no programa.
Eu agradeço o convite, fico muito feliz de você estar tocando esse programa de forma brilhante. Eu que agradeço pelos elogios aí. Espero um novo convite aí. Né? Não, com certeza. Estarei sempre à disposição para conversar sobre esse assunto que é boa parte da minha vida. Boa parte, mais do que quase 20 anos, metade da vida, não pode falar a idade, né? Mas então, muito obrigado pela audiência, vocês de casa aí curtam, compartilhem, comentem os vídeos aí. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Precisando construir ou reformar? Vem agora mesmo para Gibel Materiais de Construção. Do alicerce ao acabamento. 20 anos de tradição, preço e atendimento. Tudo em até 10 vezes no cartão. Informações através dos telefones 15 3262 6159 ou 3262 3263. Rua João Tomás de Almeida, 180, Vila América.